Você sabia que Deus se preocupa com o seu descanso? Pois bem, presta então atenção na liturgia de hoje que ela nos vai dar uma lição a esse respeito. Na liturgia de hoje nós temos um evangelho de São Marcos relatando que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Eles haviam saído, se afastado um pouco de Nosso Senhor, haviam saído em missão para já transmitir uma série de coisas que haviam recebido dele Nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando, eles relatam tudo isso ao Nosso Senhor e Nosso Senhor disse uma palavra muito interessante para eles. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Trata-se de uma preocupação muito paternal da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam cansados e Nosso Senhor queria que eles descansassem para terem mais forças para lutar depois, mas queria que eles descansassem. Aqui, nessa parte do Evangelho, já é possível tirar uma lição. Só que antes de tirarmos essa lição, vamos avançar um pouco mais no Evangelho e ver o que acontece logo depois. Havia tanta gente chegando e saindo em torno de Nosso Senhor e em torno dos discípulos que não dava tempo nem para comer. E é por isso que eles foram sozinhos para um barco, segundo relata o Evangelho, para um lugar deserto e afastado. Mas não teve jeito. Segundo relata o próprio Evangelho, essas pessoas foram ainda atrás de Nosso Senhor, mesmo no barco. E aí Nosso Senhor tem pena dessas pessoas, diz que eram como ovelhas sem pastor e começa a ensinar-lhes muitas coisas. Duas lições nós vamos tirar desse Evangelho para a nossa vida espiritual. A primeira, uma lição a respeito dessa preocupação de Nosso Senhor em relação ao descanso dos discípulos. Nosso Senhor, ele se preocupa muito especialmente com as pessoas que o seguem e mais ainda com as pessoas que o servem, as pessoas que procuram fazer o bem. Nesse sentido, o Evangelho de hoje nos dá uma lição de confiança, confiar em Nosso Senhor, que nunca vai nos faltar nada, nem mesmo o descanso necessário para recobrarmos forças para servi-lo. Mas uma outra lição muito interessante no sentido de sacrifício é possível tirar do Evangelho de hoje também. Por quê? Nosso Senhor vai com os discípulos para descansar, mas ele dá um exemplo. Quando vê que as pessoas estão solicitando a presença, o ensinamento dele, ele suspende o descanso e se sacrifica por essas pessoas. Nosso Senhor, ele se preocupa com o nosso descanso, mas vez por outra ele vai exigir de nós algum sacrifício também para fazermos a obra dele. Então são duas lições importantes para a nossa vida espiritual. Se ele se preocupa com o nosso descanso, nós também devemos nos preocupar com o nosso descanso e com o descanso das pessoas que estão em torno de nós. Porque às vezes, para nós darmos passos na vida espiritual, para nós praticarmos a virtude, é necessário criar condições. E um corpo cansado, muitas vezes, não vai ser a condição mais apropriada para o avanço na vida espiritual. Mas também é preciso ter presente que, vez por outra, Nosso Senhor pode nos exigir, e às vezes não só vez por outra, mas com certa frequência, algum sacrifício, suspender o nosso descanso para fazer o bem aos outros. Vamos pedir a Nosso Senhor, na liturgia de hoje, nas nossas missas, nas nossas comunhões, nas nossas orações, a graça de uma flexibilidade em relação à vontade dele. Quando for vontade de descanso, que o façamos. Quando for vontade de sacrifício, que o façamos também. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.